Olá, tudo bem? Vamos fazer um desafio aqui. Eu nunca fui de gravar, mas pretendo fazer uns vídeos bacana para vocês, tanto homem quanto mulher, adolescente, criança, independente da idade, se você consegue fazer esses métodos, mas acredito que seja mais para adolescente e para adulto, tá? Vamos lá. Eu pretendo fazer mudanças de hábitos saudáveis, tá? Para a gente tentar eliminar aqueles que não são saudáveis e acaba tomando o tempo da nossa vida, como uma procrastinação, como um mau desempenho, uma preguiça, alguma coisa do tipo. Eu pretendo crescer e com você crescer junto, tá? A nossa meta será inicialmente todos os dias a gente levar 1 hora de leitura de livro, tá? Pode ser qualquer livro que você quiser, eu vou estar fazendo a minha leitura, vou adiar o vídeo, porque se eu fizer 1 hora de vídeo vai ficar muito longo, tá? Pretendo tentar não cortar o vídeo nem editar inicialmente, mas com o tempo, de repente, a gente pode cortar para ficar mais claro, para tirar aqueles erros que a gente às vezes não acha que ficou bacana, mas vamos tentar fluir sem corte, de uma forma direta, e espero que você veja até o final, curta o vídeo, comenta, pode criticar, que seja uma crítica construtiva, que a gente está aqui para evoluir, tá? Eu já fui um hater, já escrevi no vídeo dos outros, mas com o andar da carruagem a gente vai melhorando como pessoa e a gente tem que pensar que isso aí é como se fosse pessoal. Eu particularmente, eu não acredito que muito do que as pessoas escrevem nos comentários, elas não têm coragem de falar na cara da pessoa, se for pessoalmente, tá? Porque acredito que muitos comentários que eu já li geraria até uma briga, talvez até uma briga com fatalidade. Mas vamos evoluir, pessoal, vamos evoluir. Então eu separei 4 livros aqui, porque livros? Ler 1 hora por dia. Porque uma pessoa que uma vez eu assisti um vídeo dela há muito tempo atrás e eu levei isso a sério, fiz, mas eu acabei abandonando por questão da vida, ela falou que se você fizer 1 hora de leitura por dia, você já evolui como pessoa. Mas com o caminhar, com o passar do tempo, a gente vai fazendo novos hábitos, tá? Eu vou criar os meus, você necessariamente não precisa estar fazendo com livros, mas você pode criar um hábito, 15 minutos organizando uma parte da sua casa, 15 minutos aprendendo uma coisa nova, um vídeo no YouTube, um curso. Por exemplo, eu vou falar de um vídeo aqui que eu particularmente na minha profissão, ou no meu andar da minha vida, eu tenho muita curiosidade, eu tenho vontade de aprender eletrônica, tá? Eu sou formado em engenheiro mecânico, sou formado como técnico mecânico e eletromecânico, mecatrônica eu fiz, né? E uma das coisas que eu admiro muito, que é de coração, é estudar a Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia, gosto muito de livro de liderança, gosto muito de livro didático, gosto de violão, gosto de videogame, gosto de estar com a minha família. Eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos, né? Um menino e uma menina, o Daniel e a Alice, né? Um de 5 anos, a menina de 5 anos e o Daniel que vai fazer 1 ano ainda. Enfim, eu gosto de ter os meus hobbies. Eu tenho um hobby desde criança, que é música. Eu sempre gostei de música. Não sou um exímio músico, mas tenho curiosidade de aprender, tenho curiosidade de aprender essas coisas de eletrônica. Gosto de desenho também, desenho artístico. Não sei desenhar, mas admiro muito. Quando eu começo a ver um vídeo, eu vou até o final. E olha que é vídeos de 30, 40 minutos, acelerados, né? Porque tem pessoas que têm uns desenhos que elas levam até 5 dias aí fazendo, né? Esse desenho. Vai comer, e você olha no final, cara, parece uma foto. É incrível. Mas para resumir, vamos trabalhar em nossos hobbies, vamos tentar melhorar na questão da procrastinação, tentar eliminar essa parada de preguiça, vamos sair do sedentarismo, vamos criar um hábito, que seja fazer comida, que seja ler um livro, sabe? Algo que agregue, né? Mas você tem que separar o seu tempo de família, tá? De viver. Mas eu não tenho tempo, eu levo 4 horas no transporte. Poxa, nessas 4 horas de transporte, eu acho que você consegue ler a Bíblia em 4 meses, 6 meses, se você ficar 4 horas dentro de um transporte, não é possível.
Ah, mas eu vou em pé, sei lá, põe um fone de ouvido, assisto, escuto podcast. Eu passei por isso, pessoal. Eu trabalho, eu moro em São Paulo e próximo do centro, eu moro na zona leste de São Paulo, né? E eu levava 2 horas para ir pro trabalho e voltava em 2 horas. Meu trabalho é quase em Arujá, é muito longe. Ah, mas eu não tenho como escolher o trabalho. Não, realmente a gente tem que pagar a conta e colocar comida na boca dos filhos, né? Então, muito desse tempo aí eu escutei podcast, assisti vídeos, assisti coisa que não agregava em nada, ficava jogando joguinho no celular, mas fui me afundando, né? Porque vai criando hábitos ruins, né? Então eu tenho que eliminar, apagar uns aplicativos do celular, parar de assistir muitos videozinhos que não agregam em nada. Eu sou um cara um pouco careta, cara. Eu vou falar pra vocês. Tem pessoas aí que tem quase bilhões de seguidores. Tô exagerando, lógico, no número. Mas, cara, minha vida não anda, cara, seguindo essas pessoas. Eu sigo umas pessoas que se você olhar, você vai falar assim, cara, que bacana. Outras que também só me fazem dar risada. Não agrega, mas arranca um sorriso. E sorrir é bom para a saúde, né? Mas é isso, pessoal. Sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês aqui, licença, tá? Os 4 livros que eu pretendo começar. Os 4 livros que eu pretendo começar, quero aparecer na câmera. O primeiro, o mais famoso, Bíblia Sagrada. Vem comigo, gente, vem comigo. Eu pretendo fazer 4 livros em 1 hora, ou seja, se são 4, eu divido 1 hora em 4 divisões, tá? Vai dar 25 minutos. Não, minto, gente, eu tô dividindo por 100. Vai dar 15, 15, 15, 15. Vai dar 15 minutos, que é 1/4 de hora. Segundo livro, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. Tá? Esse aqui é o livro de liderança. Escolha o que vocês quiserem. Mas o primeiro livro de liderança é a Bíblia. O livro de Lucas, um dos melhores livros de liderança. Tá? Lembrando que eu já li a Bíblia inteira, já 3 vezes. Vou criar esse hábito novamente. Eu dei uma bela parada, mas eu pretendo voltar junto com vocês. Tá? Terceiro livro. Eu estou falando mais de livro religioso e de liderança, tá, pessoal? Esse aqui é o chamado Heróis da Fé. O nome do autor é Orlando Boyer. Livro muito bom. E outro de liderança, 4º livro, o mais famoso, O Monge e o Executivo, de James Hunter. James Hunter. Tá legal, pessoal? Vou lendo o livro, vou acelerar o vídeo e você tente aí criar o seu primeiro hábito. Se quiser fazer igual eu, de repente você não tem tempo, mas pelo menos meia hora, todo dia, meia hora de leitura. Eu consigo ler, eu leio numa velocidade rápida, que eu participo de uma leitura de livro com o pessoal da igreja, e tem vezes que eu leio um capítulo ali junto na reunião, a gente vai discutindo, né? Não leio direto, a gente para o livro, fala o que vocês entenderam, e o pessoal coloca eu para fazer a leitura, por conta da velocidade da leitura. Pessoal, vamos começar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma pausa no vídeo, vou ver se eu coloco o cronômetro de 15 minutos, ele vai despertar, eu paro o livro, tá? E marco onde eu parei. E a gente passa pro próximo, tá? Mais 15 minutos, passa pro próximo, mais 15 minutos, passa pro próximo, mais 15 minutos, passa pro próximo. No dia seguinte, a gente faz aquela continuação. Quando acabar o livro, ou durante esse percurso da leitura do livro, a gente vai criando um novo hábito, tá? Só um momento, eu vou parar aqui. Bom, voltando. Gente, cronômetro na tela, livro aberto, a Bíblia, né? Como eu disse, na capa, e vamos à leitura do livro. Começa assim, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas.
E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. A criação dos seres viventes. E disse Deus, produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava
toda a face da terra, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banha do Oriente, e pôs ali o Senhor que tinha formado. Pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista de boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía do rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro rio é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica, ou o ônix ou o berílio. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi, ou Etiópia. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é Eufrates, ou rio Tigre. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele, ou lhe assista, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria, ou lhe dar nome, né? E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Ou seja, não apenas formou, a palavra vem edificou. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. A tentação de Eva e a queda do homem, capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que deles comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, ou cintas. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi.
E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tornado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes, que significa vida ou mãe da vida. Eva, né? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estendas a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O nascimento de Caim, Abel e Sete. 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, que significa aquisição. E disse-lhe: alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel, que significa vaidade, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aqui, em relação à aceitação, fala aqui também ou remissão, né? Bom, pessoal, tem um pequeno item aqui que vai falar sobre o primeiro homicídio, tá? Da Bíblia, né? O primeiro homicídio da história da Terra. E eu vou dar uma parada por aqui porque falta apenas 1 minuto. Se eu continuar lendo, vai dar o despertar. Apesar que dá para ler aqui. Vamos falar sobre o homicídio e no capítulo 5 eu paro. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estavam eles no campo. E levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada ou suportar? Bom, desliguei aqui e vou continuar aqui até o capítulo 5, tá? Só um pouquinho. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto,
Qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado, ou vingado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. A Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitavam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cofre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado ou castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Que significa, a palavra Sete significa compensação ou renovo. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5, e paramos por aqui. Bom, pessoal, já foram 15 minutos, vou zerar o cronômetro novamente, tá? Só um momento. Bom, tá marcado aqui. Eu tenho essa cordinha aqui, eu marco. E eu ia comentar uma coisa com vocês aqui quando eu li a Bíblia, né? Li inclusive essa aqui, que é grossa, né? Ela é Almeida Revista e Corrigida, né? A versão dela. E agora eu vou partir para outro livro. Não zerei o cronômetro, mas é porque eu queria comentar isso só a respeito com vocês. Vamos então para a leitura do próximo livro, que é do John Maxwell, como eu falei para vocês, né? Cronômetro sendo zerado, vou tomar uma água também, né? Que a garganta seca, né? Marcando o cronômetro. Na verdade, pausado, né? Deixa eu retomar. Fazer leitura falando seca a garganta, né? E a garrafinha aqui não é pequena, não, é 2 litros. Né? Vamos lá para o John Maxwell, né? Gente, eu vou ler desde o prefácio, dedicatória, só não vou ler, como é que fala? A introdução, né? Sumário, essas coisas. Não tem sentido, né? Então aqui a gente tem uma dedicatória, depois a gente pula para os agradecimentos, não precisa, né? A gente vai para a introdução, tá? E a gente começa a ler a introdução, depois entra no capítulo 1 e assim a gente segue a sequência. Bom, iniciamos. Introdução. Pretendo ler mais rápido, tá? Todo livro é uma conversa entre o autor e o leitor. Sim. Algumas pessoas pegam um livro à espera de receber algum encorajamento, né? Algumas delas devoram a informação de um livro como se fizessem um seminário intensivo. Outras encontram em suas páginas um orientador com o qual podem se reunir todos os dias, todas as semanas ou todos os meses. Quando escrevo livros, esse é o autor falando, né? Quando escrevo livros, o que mais adoro é que isso me permite conversar com muitas pessoas que eu nunca conhecerei pessoalmente. Por isso, em 1977, tomei a decisão de me tornar escritor. Tinha tal paixão por agregar valor às pessoas que isso me levou a escrever. Essa paixão ainda queima dentro de mim hoje. Poucas coisas são mais recompensadoras que estar na estrada e alguém que não conheço abordar-me
para me dizer: obrigado, seus livros realmente me ajudaram. É por isso que escrevo e pretendo continuar a escrever. Gratidão, né? Apesar da profunda satisfação que tenho por saber que meus livros ajudam pessoas, também há algo bastante frustrante em ser escritor. Vamos lá ver o ponto de vista dele. Assim que um livro é publicado, ele se congela no tempo. Se você e eu nos conhecermos pessoalmente e nos encontrarmos uma vez por semana ou por mês para conversar sobre liderança, partilharei com você algo que aprendi todas as vezes em que estivermos juntos. Como pessoa, continuo a escrever. Sempre leio, analiso meus erros, converso com excelentes líderes para aprender com eles. Todas as vezes que você e eu sentássemos juntos, eu diria: você nem imagina o que eu acabei de descobrir. Como palestrante, sempre ensino os princípios sobre os quais escrevo em meus livros e sempre atualizo o meu material. Uso novas histórias, refino ideias e muitas vezes faço novas descobertas quando estou em frente a uma plateia. No entanto, quando retorno aos livros que escrevi, percebo antes de tudo o quanto mudei desde que o escrevi. Mas depois fico frustrado porque os livros não podem crescer e mudar comigo. Por isso fiquei empolgado quando minha editora, a Thomas Nelson, perguntou se eu gostaria de revisar as 21 irrefutáveis leis da liderança para uma edição especial de 10º aniversário. Quando escrevi o livro, ele foi a minha resposta à pergunta: se você tivesse de pegar tudo o que aprendeu sobre liderança ao longo dos anos e reduzir o seu conhecimento a uma pequena relação, qual seria ela? Coloquei no papel a essência da liderança, comunicada de forma mais simples e clara possível. E, logo depois de o livro ser publicado e aparecer em 4 diferentes listas de mais vendidos, dei-me conta de que ele tinha o potencial de ajudar muitas pessoas a se tornar líderes melhores. Crescimento é igual a mudança. Vamos lá, né? Crescimento, crescimento. Mas agora, anos depois, há coisas da primeira edição com as quais eu já não estou satisfeito e sabia que poderia melhorar algumas ideias. Algumas histórias ficaram datadas e sabia que poderia melhorar algumas ideias. Algumas histórias ficaram datadas e queria substituí-las por novas. Também desenvolvera material novo para melhor explicar e ilustrar alguns desses princípios. Depois de ensinar as leis por quase uma década em dezenas de países por todo o mundo, recolhi milhares de perguntas sobre elas. Esse processo tornou meu raciocínio melhor do que era quando escrevi o livro pela primeira vez. Trabalhar nessa edição de 10º aniversário possibilitou que fizesse esses melhoramentos. Sem dúvida, a maior mudança que queria fazer no livro original dizia respeito a 2 das leis. O que? Talvez você pergunte: como você pode mudar uma das leis irrefutáveis? Para começar, enquanto as ensinava, descobri que 2 das leis, na verdade, eram apenas consequências de outras leis. A lei de E.F. Hutton: quando o verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem. Na realidade, era apenas um aspecto da lei da influência. A verdadeira medida da liderança é a influência. Nada mais, nada menos. Quando as pessoas ao redor de uma mesa param e ouvem o líder falar, revelam que esse líder tem influência. Como as ideias da lei E.F. Hutton faziam parte da lei da influência, fundi esses 2 capítulos. Da mesma forma, reconheci que a lei da reprodução é preciso de um líder para criar um líder. Estava embutida na lei do crescimento explosivo. Para aumentar o crescimento, lidere os seguidores. Para multiplicar, lidere os líderes. Por isso, vamos lá de novo, que é muito legal isso aqui. Para aumentar o crescimento, lidere os seguidores. Para multiplicar o crescimento, lidere os líderes. Por isso, eu também o combinei. Também comecei a me dar conta de que esquecer algumas coisas quando esqueci pela primeira vez sobre as leis da liderança. Descobri a primeira omissão pouco depois de ensinar. Algumas vezes as leis em países em desenvolvimento.
Descobri que em muitos daqueles lugares a liderança era concentrada em posição, privilégio e poder. Em meu paradigma de liderança, considerei como certas algumas coisas. Considero liderança fundamentalmente como uma forma de serviço e nunca identificaram uma lei para ensinar tal princípio. A segunda omissão tinha que ver como moldar liderança e ter um impacto na cultura de uma organização. O resultado foi a inclusão de duas novas leis nesta edição de 10º aniversário de As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. A lei da adição. Líderes agregam valor ao servir os outros. A lei da imagem. As pessoas fazem o que veem. Do ponto de vista de hoje, pergunto-me, como pude esquecer-me disso? Mas isso aconteceu. A boa notícia é que vocês não se esqueceram desse aspecto. Estou certo de que essas duas leis serão uma enorme contribuição ao livro e à sua capacidade de liderar. Servir aos outros e mostrar aos outros o caminho são elementos fundamentais de uma liderança de sucesso. Eu gostaria de poder revisar todos os meus livros a cada 10 anos para incluir coisas que esqueci. Mais lições aprendidas. Há duas outras coisas que me lembraram enquanto ensinava as 21 leis nos últimos 10 anos. Primeiro, número 1, né? Liderança exige a habilidade de fazer mais de uma coisa. Pô, já estamos começando bem, estamos lendo 4 livros, né? Fazendo mais de uma coisa. Bebendo água, marcando cronômetro, lendo livro, fazendo vídeo. Não sei, de repente, né? Eu acho que construir hábitos novos influencia muito. Vamos continuar. Liderança exige a habilidade de fazer mais de uma coisa. Instintivamente, pessoas de sucesso compreendem que a concentração é importante para a realização. Mas liderança é algo muito complexo. Durante o intervalo de uma conferência que eu fazia sobre as 21 leis, um jovem universitário abordou-me e disse: sei que você ensina as 21 leis de liderança, mas quero ir direto ao ponto. Com veemência, ele ergueu o indicador e perguntou: qual é a única coisa que preciso saber sobre liderança? Tentando demonstrar a mesma veemência, ergui meu indicador e respondi: a única coisa que você precisa saber sobre liderança é que há mais de uma coisa que você precisa saber sobre liderança. Para que possamos liderar bem, precisamos fazer bem 21 coisas. Não adianta ir direto ao ponto. Não tem atalho. Ninguém aplica bem as 21 leis. Não tem como uma pessoa aplicar essas 21 perfeitamente. Apesar de precisarmos fazer 21 coisas bem para sermos excelentes líderes, a realidade é que nenhum de nós aplica bem todas essas leis. Eu, por exemplo, estou na média, ou abaixo dela, em 5 das leis e escrevi o livro. Então, o que um líder deve fazer? Ignorar essas leis? De forma alguma. Deva apenas desenvolver uma equipe de liderança. No final deste livro há uma avaliação de liderança. Encorajo-o a avaliar sua aptidão para cada lei. Assim que tiver descoberto em quais leis está na média ou abaixo dela, comece a procurar membros da equipe que sejam fortes nas habilidades em que você é fraco. Eles o complementarão e vice-versa, e o conjunto da equipe se beneficiará. Isso tornará possível para você desenvolver uma equipe de liderança composta de estrelas. Lembre-se, nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Algumas coisas nunca mudam. Embora eu tenha feito ajustes nas leis e adaptado o modo como as ensino, algumas coisas não mudaram nos últimos 10 anos. Ainda é verdade que liderança é liderança, independente de para onde você vai e o que você faz. A época muda, a tecnologia evolui, as culturas diferem de lugar para lugar, mas os princípios de liderança são constantes, sem levar em conta sua área de estudo ou de atuação. Se entre os cidadãos da Grécia Antiga, os hebreus do Antigo Testamento, os exércitos do mundo moderno, os líderes da comunidade internacional, os pastores de igrejas pequenas ou os empresários da economia global de hoje, os princípios de liderança são imutáveis e resistem à prova do tempo.
À medida que for lendo os capítulos seguintes, gostaria que tivesse em mente 4 ideias. 4 ideias. Número 1. As leis podem ser aprendidas. Algumas não mais fáceis de compreender e aplicar que outras, mas todas podem ser aprendidas. 2. As leis têm valor em si. Cada lei complementa todas as outras, mas você não precisa de uma para aprender a outra. 3. As leis são consequências. Aplique as leis e as pessoas o seguirão. Viole-as ou ignore-as e não será capaz de liderar os outros. 4. Essas leis são a base da liderança. Quando você aprende os princípios, depois precisa praticá-los e ou aplicar à sua vida. Seja você um seguidor começando a descobrir o impacto da liderança. Seja você um líder natural que já tem seguidores. Pode se tornar um líder ainda melhor. Ao ler sobre as leis, talvez reconheça que já emprega algumas delas com bastante eficácia. Outras leis podem revelar fraquezas que você desconhecia. Use sua avaliação como experiência de aprendizado. Nesta edição, inclui exercícios no fim de cada capítulo para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não importa em qual ponto você está no processo de liderança, saiba o seguinte: quanto mais leis você aprender, melhor líder se tornará. Cada lei é como uma ferramenta, pronta para ser apanhada e usada para ajudá-lo a realizar seus sonhos e agregar valor às outras pessoas. E escolha pelo menos uma e você se tornará um líder melhor. Aprenda todas e as pessoas o seguirão alegremente. Agora só nos resta abrir juntos essa caixa de ferramentas. Bom, pessoal, falta 1 minuto e 53 segundos e eu vou dar uma parada porque vai entrar no capítulo 1, tá? E eu vou aproveitar a oportunidade para entrar no próximo livro. Porque se eu começar a ler o próximo capítulo, a gente vai travar no meio do capítulo e não vai fazer sentido nenhum quando voltar no próximo vídeo, ok? Vamos lá. Travou, né? Para a gente fazer a leitura amanhã. Já foram 2. Vamos para o Grande Heróis da Fé. Esse livro aí é da hora, muito legal, foi indicado por um amigo. Eu vou restaurar o cronômetro. Tomar uma água, né? Já tá marcando o cronômetro. Gente, quiser parar para ir pro banheiro, comer alguma coisa, mastigar alguma coisa, fica à vontade, pausa o vídeo, vão lá, mas não perca o foco. O foco é a gente criar novos hábitos. Tá? Primeiro hábito, leitura. Você pode fazer hábito de, igual eu falei, cozinhar, fazer exercício. Só que o que tem que se manter é a disciplina. Eu vou me disciplinar. Tá, beleza? Vamos lá. Heróis da Fé, Orlando Boyer, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Eita, glória a Deus. Vamos à apresentação. Deixa eu ver se tem sumário. Tem sumário, a gente vai pular o sumário, né? Vamos lá, gente. Apresentação. Visitei o velho templo de Nova Inglaterra, onde Jonathan Edwards pregou o comovente sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Opa, bati o pé aqui no tripé, gente. Me desculpa. Edwards segurava o manuscrito tão perto dos olhos que os ouvintes não podiam ver-lhe o rosto. Porém, com a continuação da leitura, o grande auditório ficou abalado. Um homem correu para a frente, chamando: Sr. Edwards, tenha compaixão. Outros se agarraram aos bancos, pensando que iam cair no inferno. Vi as colunas que eles abraçaram para se firmarem, pensando que o juízo final havia chegado. Meu Deus! O poder daquele sermão não cessa de operar no mundo inteiro, mas convém saber algo mais da parte da história geralmente suprimida. Imediatamente antes desse sermão, por 3 dias, Edwards
não se alimentara, durante 3 noites não dormira, rogara a Deus sem cessar. Dá-me a Nova Inglaterra. Ao levantar-se da oração, dirigindo-se para o púlpito, alguém disse que tinha o semblante de quem fitara, por algum tempo, o rosto de Deus. Antes de abrir a boca para proferir a primeira palavra, a convicção caiu sobre o auditório. Assim escreveu J. Wilbur Chapman acerca de Jonathan Edwards. Este célebre pregador, contudo, não foi o único que lutou com Deus em oração. Ao contrário, depois de lermos cuidadosamente as biografias de alguns dos maiores vultos da Igreja de Cristo, concluímos que nunca se pode atribuir o êxito de qualquer deles unicamente aos seus próprios talentos e força de vontade. Certamente um biógrafo que não crê no valor da oração, nem conhece o poder do Espírito Santo que opera nos corações, não mencionaria a oração como sendo o verdadeiro ministério da grandeza dos heróis da fé. Lemos, por exemplo, 2 livros bem escritos sobre a vida de Adoniram Judson. Quando estávamos quase a concluir que houvesse alguns verdadeiros heróis da Igreja, realmente grandes em si mesmos, encontramos outra biografia dele, escrita por um de seus filhos, Edward Judson. Nessa preciosa obra, descobre-se que esse talento missionário passava diariamente horas a fio, de noite e de madrugada, em íntima comunhão com Deus em oração. Qual foi, então, o mistério do incrível êxito dos heróis da fé na Igreja de Cristo? Esse mistério foi a profunda comunhão com Deus que esses homens observaram. Devemos confessar que a bibliografia abaixo muito nos inspirou ao escrever este livro. Jerônimo Savonarola de Lawson, Martinho Lutero de Lindsay Lima, Olson Edwards. Eu não vou falar as pessoas que escreveram, mas eu vou falar os nomes, tá, dos heróis. Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, João Bunyan, Jonathan Edwards, João Wesley, George Whitefield, Davi Brainerd, Guilherme Carey, Christmas Evans, Henrique Martin, Adoniram Judson, Carlos Finney, são as pessoas mencionadas como heróis da fé. As seguintes obras sobre a vida de outros homens de Deus, heróis também, que figuram neste livro, também nos inspiram. George Miller, Davi Livingstone, João Patton, Hudson Taylor, Carlos Spurgeon, Pastor Axie, Dwayne Lehman Moody e Jonathan Goodford. Depois eu vou até pesquisar esses nomes aqui para ver um pouco a respeito de cada um. Não empregamos aqui a palavra herói no sentido pagão, isto é, de grandes vultos humanos divinizados. A Bíblia fala de homens ilustres em valor, os valentes, os fiéis, os vencedores. A vida desses homens foi que nos inspirou com seus sermões ardentes e empolgantes. Muitos crentes ficam satisfeitos por apenas escapar da perdição. Eles ignoram a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Romanos 15, 29. A vida em abundância, Jó 10:10 ou João 10:10, acho que é João 10:10. Depois eu vou pesquisar. É muito mais do que ser salvo, como se vê ao ler as biografias referidas. Que o exemplo dos heróis da fé nos incite a procurar as bênçãos e medidas citadas em Malaquias 3:10. Palavra do autor. Um plot sumário, né? Bom, dá para ler esse pedaço aqui. A solução de 1 bilhão de almas. Diz-se que Martinho Lutero tinha um amigo íntimo cujo nome era Micônio. Ao ver Lutero sentado dias a fio trabalhando no serviço do mestre, Micônio ficou penalizado e disse-lhe: "Posso ajudar, mas onde estou? Permanecerei aqui orando enquanto tu perseveras incansavelmente na luta."
Micônio orou dias seguidos por Martinho, mas enquanto perseverava em oração, começou a sentir o peso da própria culpa. Certa noite sonhou com o Salvador, que lhe mostrou as mãos e os pés. Mostrou-lhe também a fonte na qual o purificaria de todo o pecado. Segue-me, disse-lhe o Senhor, levando-o para um alto monte de onde apontou para o nascente. Micônio viu uma planície que se estendia até o longínquo horizonte. Esta vasta planície estava coberta de ovelhas, de muitos milhares de ovelhas brancas. Havia somente um homem, Martinho Lutero, que se esforçava para apacentar a todas. Então o Salvador disse a Micônio que olhasse para o poente. Ele olhou e viu vastos campos de trigo brancos para a ceifa. O único ceifeiro que lhe dava para cegá-los estava quase exausto, contudo, persistia na sua tarefa. Nessa altura, Micônio reconheceu o solitário ceifeiro, seu bom amigo. Martinho Lutero, ao despertar do sono, tomou esta resolução: não posso ficar aqui orando enquanto Martinho se afadiga na obra do Senhor. As ovelhas devem ser pastoreadas, os campos têm de ser ceifados. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pois assim que Micônio saiu para compartilhar o labor de seu fiel amigo, foi assim que Micônio saiu para compartilhar o labor de seu fiel amigo. Jesus nos chama para trabalhar e orar. É de joelhos que a Igreja de Cristo avança. Foi Lionel Fletcher quem escreveu. Vamos lá, a leitura dele. Lionel Fletcher. Todos os grandes ganhadores de almas através dos séculos foram homens e mulheres incansáveis na oração. Conheço como um homem de oração quase todos os pregadores de êxito de geração atual, tanto como os da geração próxima passada. E sei que, igualmente, foram homens que oravam intensamente. Certo evangelista tocou-me profundamente a alma quando eu era ainda jovem repórter de um diário. Esse evangelista estava hospedado em casa de um pastor presbiteriano. Bati à porta e pedi para falar-lhe. O pastor, com voz trêmula e com o rosto iluminado por estranha luz, respondeu: nunca se hospedou um homem como ele em nossa casa. Não sei quando ele dorme. Se entro no seu quarto durante a noite para saber se precisa de alguma coisa, encontro-o orando. Vi-o entrar no templo cedo de manhã e não voltou para as refeições. Fui à igreja, entrei furtivamente para não perturbá-lo. Achei-o sem paletó e sem colarinho. Estava caído de bruços diante do púlpito. Ouvi a sua voz como que agonizante e comovente, instando com Deus em favor daquela cidade de garimpeiros, para que dirigisse almas ao Senhor. Tinha orado toda a noite, tinha orado e jejuado o dia inteiro. Aproximei-me furtivamente do lugar onde ele orava prostrado, ajoelhei-me e pus a mão sobre seu ombro. O suor caía-lhe pelo corpo. Ele nunca me tinha visto, mas fitou-me por um momento e então rogou: ore comigo, irmão. Não posso viver se esta cidade não se chegar a Deus. Pregar ali 20 dias sem haver conversões. Ajoelhei-me ao seu lado e oramos juntos. Nunca ouvira alguém insistir tanto como ele. Voltei de lá assombrado, humilhado e estremecendo. Aquela noite assisti ao culto no grande templo onde ele pregou. Ninguém sabia que ele não comera durante o dia inteiro, que não dormira durante a noite anterior, mas ao levantar-se para pregar, ouvi diversos ouvintes dizerem: a luz do seu rosto não é da terra. E não era mesmo. Ele era conceituado instrutor bíblico, mas não tinha o dom de pregar. Porém, nessa noite, enquanto ministrava, o auditório inteiro foi tomado pelo poder de Deus. Foi a primeira grande colheita de almas que presenciei. Há muitas testemunhas oculares do fato de Deus continuar a responder às orações, como no tempo de Lutero, Edwards e Judson. Transcrevemos aqui um comentário publicado em certo jornal. A irmã Dabney é uma crente humilde que se dedica a orar. Seu marido, pastor de uma grande igreja, foi chamado para abrir a obra de um subúrbio habitado por pobres. No primeiro culto não havia nenhum ouvinte, somente ele e ela estavam presentes. Ficaram desenganados. Era um campo dificílimo, o povo não era somente pobre, mas depravado também. A irmã Dabney viu que não havia esperança a não ser clamar ao Senhor.
e resolveu dedicar-se persistentemente à oração. Fez um voto a Deus que, se ele atraísse os pecadores aos cultos e os salvasse, ela se entregaria à oração e jejuaria 3 dias e 3 noites. No templo, todas as semanas, durante um período de 3 anos. Logo que a esposa daquele pastor angustiado começou a orar sozinha no salão de cultos, Deus começou a operar, enviando pecadores a ponto de o salão ficar superlotado de ouvintes. Seu marido pediu que orasse ao Senhor para que ele lhes desse um salão maior. Deus moveu o coração de um comerciante para desocupar o prédio, fronteiro ao salão, cedendo para os cultos. Continuou a orar e a jejuar 3 vezes por semana, e aconteceu que o salão maior também não comportava os auditórios. Seu marido rogou-lhe novamente que orasse e pedisse um edifício onde todos quantos desejassem assistir aos cultos pudessem entrar. Ela orou e Deus lhes deu um grande templo situado na rua principal desse subúrbio. No novo templo, também a assistência aumentou a ponto de muitos dos ouvintes serem obrigados a acompanhar as pregações de pé, na rua. Muitos foram libertados do pecado e batizados. Quando os crentes sentem dores em oração, é que renascem almas. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmo 126:5. O soluço de 1 bilhão de almas na terra me soa aos ouvidos e comove o coração. Eu esforço-me, pelo auxílio de Deus, para avaliar, ao mesmo em parte, as densas trevas, a extrema miséria e o indescritível desespero dessa multidão de almas sem Cristo. Medita, irmão, sobre o amor do Mestre, amor profundo como o mar. Contempla o horripilante espetáculo de desespero dos povos perdidos, até não poderes censurar, até não poderes descansar, até não poderes dormir. Sentimos a necessidade dos homens que perecem sem Cristo. Foi que Carlos Inwood escreveu em O que lemos acima. E é por essa razão que se abrasa a alma dos heróis da Igreja de Cristo, através dos séculos. Na campanha de Piemonte, Napoleão dirigiu-se aos seus soldados com as seguintes palavras: ganhastes sangrentas batalhas sem canhões, atravessastes caudalosos rios sem pontes, marchastes incríveis distâncias descalços, acampastes inúmeras vezes sem coisa alguma para comer, tudo graças à vossa audaciosa perseverança. Mas, guerreiros, é como se não tivéssemos feito coisa alguma, pois resta ainda muito para alcançarmos. Só um momento para eu pausar, falta 3 segundos e um trecho aqui. Guerreiros da causa santa, nós podemos dizer o mesmo. É como se não tivéssemos feito coisa alguma. A audaciosa perseverança é-nos ainda indispensável. Há mais almas para salvar atualmente do que no tempo de Miller, de Livingstone, de Patton, de Spurgeon e de Moody. Não sei se o inglês é esse, tá? Mas vamos lá. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A palavra do Paulo, do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Não podemos tapar os nossos ouvidos espirituais para não ouvir o choro e o suspiro dos atuais 6 bilhões de almas na Terra que não conhecem o caminho para o lar celestial. Gente, paramos por aqui no terceiro livro. Ó, que delícia, da hora, legal, muito bom. E vamos partir para o último, e assim encerramos o dia de hoje com a nossa leitura de 1 hora, tá? Capítulo 1, vamos guardar. Já lemos 15 minutos de cada livro. Vamos para o último, O Monge Executivo. Quem já leu, leia de novo. Bacana, né? Tomando uma água novamente. Esse é um hábito, tá? A gente pode atuar com 10, 20 hábitos na nossa vida. Hábito no trabalho, hábito na família, hábito com a leitura, hábito com a organização do nosso lar, hábito financeiro. Se tornar uma pessoa melhor, tá? Gente, não pense que eu tenho ótimos hábitos. Estou fazendo isso porque eu quero melhorar. E creio que você aí do outro lado também queira melhorar. Ou você já tem bons hábitos
só quer agregar mais. Tá? Aqui não é uma disputa de quem tem mais, quem tem menos, é evoluir juntos. Evoluir como ser humano, tanto você homem quanto você mulher, evoluímos juntos. Vamos levar os nossos hábitos para frente, vamos brilhar, né? Eu penso do seguinte, só se constrói um bom caráter através das nossas atitudes. Não adianta eu ficar falando, eu faço, não adianta. Resultados é quando a gente age, quando a gente entrega, tá? Então vamos lá. Deixa eu zerar o cronômetro. Bom, iniciando, vamos à leitura do Monge Executivo. O Monge e o Executivo é uma história sobre a essência da liderança. Acabamos de ler um livro de liderança antes do Heróis da Fé, que era o do John Maxwell, né? Agora a gente vai ler o do James Hunter. Um livro muito famoso, tá? Vamos ao prólogo, né? Vamos pular o sumário. Prólogo: as ideias que defendo não são minhas. Eu as tomei emprestadas de Sócrates, roubei-as de Chesterfield, furtei-as de Jesus. E se você não gostar das ideias deles, quais seriam as ideias que você usaria? Dale Carnegie. Inclusive eu tenho até livro do Dale Carnegie. Dale Carnegie é o mestre dos livros que você vê nas bibliotecas a respeito de liderança. Depois de Jesus, possivelmente, lógico que tem muitos outros que você pode admirar, mas o meu primeiro líder é Jesus. Agora Dale Carnegie, cara, meu amado irmão, minha amada irmã, o cara tem conteúdo. Mas vamos lá. A escolha foi minha. Ninguém mais é responsável por minha partida. Olhando para trás, acho quase impossível acreditar que eu, um super ocupado gerente geral de uma grande indústria, tenha deixado a fábrica para passar uma semana inteira num mosteiro ao norte de Michigan, Estados Unidos, tá? Sim, foi isso mesmo, um mosteiro autêntico cercado por um belíssimo jardim, com frades, 5 serviços religiosos por dia, cânticos, liturgias, comunhão, alojamentos comunitários. Por favor, compreenda, não foi fácil. Eu resisti o quanto pude, esperneando de todas as maneiras, mas, afinal, escolhi ir. Simeão era um nome que me perseguia desde que nasci. Quando criança fui batizado na igreja luterana local, a certidão de batismo mostrava que o versículo da Bíblia escolhido para a cerimônia pertencia ao 2º capítulo de Lucas, a respeito de um homem chamado Simeão. De acordo com Lucas, Simeão foi um homem muito correto e devoto, possuído pelo Espírito Santo. Aparentemente, ele teve uma inspiração sobre a vida do Messias, ou qualquer coisa do gênero que nunca entendi. Esse foi meu primeiro encontro com Simeão. Ao final da 8ª série, fui crismado na igreja luterana. O pastor escolheu um verso da Bíblia para cada candidato à confirmação, e quando chegou minha vez, leu em voz alta o mesmo trecho de Lucas sobre Simeão. Coincidência bem estranha. Lembro-me de ter pensado na época. Logo depois e durante os 25 anos seguintes, tive um sonho recorrente que acabou me atemorizando. No sonho, é tarde da noite e eu estou completamente perdido, correndo num cemitério. Embora eu não possa ver o que está me perseguindo, sei que é o mal. Alguma coisa querendo me causar grande dano. De repente, um homem vestido com um manto negro aparece na minha frente, vindo de trás de um grande crucifixo de concreto. Quando esbarro nele, o homem muito velho me agarra pelos ombros, olha-me nos olhos e grita: ache Simeão e ouça. Eu sempre acordava nessa hora, suando frio. Para completar, no dia do meu casamento, o pastor se referiu a essa figura bíblica durante sua breve homilha. Fiquei tão atordoado que cheguei a confundir-me na hora de pronunciar os votos.
o que foi bastante constrangedor. Na realidade, eu nunca soube ao certo se havia algum significado para todas essas coincidências envolvendo o nome de Simeão. Minha mulher, Raquel, sempre esteve convencida no que havia. No final dos anos 1990, eu me sentia num momento de glória. Estava empregado em uma importante indústria de vidro plano e era gerente geral de uma fábrica com mais de 500 funcionários e mais de 100 milhões de dólares em vendas anuais. Quando eu fui promovido ao cargo, tornei-me o mais jovem gerente geral da história da companhia. Fato de que ainda muito me orgulho. Tinha bastante autonomia de trabalho e um bom salário, acrescido de bônus sempre que atingisse as metas da empresa. Eu e Raquel, minha linda mulher com quem estou casado há 18 anos, nos conhecemos na Universidade de Valparaíso, no estado de Indiana, onde me formei em administração de empresas e ela em psicologia. Queríamos muito ter filhos e lutamos contra a infertilidade durante vários anos. De todas as maneiras, Raquel sofria muito com a infertilidade e nunca abandonou a esperança de ter filhos. Muitas vezes a surpreendi rezando, pedindo um filho. Então, em circunstâncias raras, nas maravilhosas, adotamos um menino assim que cresceu. Lhe demos o nome de John, como eu. E ele se tornou um milagre. 2 anos depois, Raquel, inesperadamente ficou grávida e Sarah, nosso outro milagre, nasceu. Aos 14 anos, John Jr. estava iniciando a 9ª série e Sarah a 7ª. Desde o dia em que adotamos John, Raquel, vou tentar ler em português, pessoal. Raquel passou a trabalhar em seu consultório de psicologia apenas um dia na semana, pois achávamos que era importante ela dedicar-se o mais possível ao nosso filho. Por outro lado, esse dia de trabalho lhe proporcionava uma pausa na rotina de mãe, permitindo que ela mantivesse sua prática profissional. A vida parecia muito equilibrada em todos os sentidos e nós nos sentíamos gratos por isso. Além do apartamento da cidade, tínhamos uma casa muito bonita à beira do lago Erie, onde navegamos num barco à vela ou que percorríamos em jet ski. Havia 2 carros novos na garagem, tirávamos férias 2 vezes por ano e ainda conseguimos acumular uma poupança respeitável. Como eu disse, aparentemente a vida era muito boa, cheia de muitas satisfações. Mas é claro que as coisas não são exatamente como parecem ser. Sem que eu me desse conta, minha família estava se desestruturando. Um dia Raquel veio me dizer que vinha se sentindo infeliz no casamento há algum tempo e que suas necessidades não estavam sendo satisfeitas. Eu mal pude acreditar. Pensava que ele dava tudo o que uma mulher podia desejar, que outras necessidades ela poderia ter. Ele está achando que é dinheiro, né? O relacionamento com os meus filhos também não ia bem. John Jr. estava ficando cada vez mais malcriado e agressivo com a mãe. Certa vez ele me deixou tão transtornado que quase bati no meu filho, o que me fez muito mal. John manifestava sua rebeldia opondo-se a tudo que lhe falávamos e ainda por cima colocou um brinco na orelha. Foi preciso Raquel intervir para que eu não o expulsasse de casa. Seu relacionamento comigo se resumia a grunhidos e acenos de cabeça. Sarah também estava diferente. Nós sempre tivéramos uma ligação especial. E meus olhos ainda se encheram de água quando penso na menininha tão carinhosa comigo. Mas agora ela parecia distante e eu não compreendia a razão. Raquel sugeria que eu conversasse com Sarah a respeito dos meus sentimentos, mas eu parecia não ter tempo, ou mais honestamente, coragem. Meu trabalho, a única área de minha vida onde eu estava seguro do meu sucesso, também passava por uma mudança. Os empresários ouristas da fábrica recentemente tinham feito campanha para que um sindicato os representasse. Durante a campanha houve muito atrito e desgaste, mas felizmente a companhia conseguiu vencer a eleição por uma margem estreita de votos. Fiquei animado com o resultado, mas meu chefe não gostou do que acontecera e deu a entender que se tratava de um problema de gerenciamento da minha responsabilidade. Não aceitei a acusação, pois estava convencido
de que o problema não era meu, mas desses sindicalistas que nunca se davam por satisfeitos. A gerente de recursos humanos, solidária comigo, sugeriu, com seu jeito meigo, de que eu examinasse meu estilo de liderança. Isso me irritou profundamente. O que é que ela entendia de gerenciamento de liderança? Eu a considerava uma mulher cheia de teorias, enquanto eu só me preocupava com resultados. Decididamente eu estava passando por um período difícil. Até o time da pequena liga de beisebol, que eu treinava há 6 anos como um voluntário, parecia estar contra mim. Apesar de nossas muitas vitórias, vários pais reclamaram ao chefe da liga que seus filhos não se divertiam. 2 casais até exigiram que seus filhos fossem transferidos para outros times. Eu não consegui compreender o que estava acontecendo, mas tudo isso mexeu muito com o meu ego. E houve mais, eu sempre fui o tipo de sujeito feliz e despreocupado, mas agora eu me via preocupado com praticamente tudo. Apesar dos status de todo bem-estar que eu usufruía, por dentro era só tumulto e conflito. Fui me tornando melancólico e retraído, até pequenas irritações e contrariedades me aborreciam além da conta. De fato, parecia que todo mundo me aborrecia, eu me irritava até comigo mesmo. Mas era orgulhoso demais para compartilhar meus problemas com os outros. Resolvi disfarçar, mantendo uma atitude descontraída, tentando enganar a todos menos Raquel. Muito angustiada, Raquel sugeriu que eu conversasse com o pastor da nossa igreja. Resisti porque nunca tinha sido um sujeito religioso e não queria que a igreja interferisse na minha vida, mas ela insistiu e resolvi atender a seu pedido. O pastor sugeriu que eu me afastasse durante alguns dias para tentar refletir e colocar ordem nas coisas. Ele recomendou que eu participasse de um retiro num pequeno e relativamente desconhecido mosteiro cristão chamado João da Cruz, localizado perto do lago Michigan. Explicou que o mosteiro abrigava de 30 a 40 frades da Ordem de São Bento, nome de uma frade do século VI que idealizou a vida monástica, equilibrada. Agora, como nos 14 séculos anteriores, os frades viviam centrados em 3 premissas: oração, trabalho e silêncio. Ouvi aquilo sem dar maior importância, e certo de que jamais seguiria a sugestão. Mas, quando estava saindo, o pastor disse que um dos frades era Leonard Hoffman, um executivo de uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Aquilo chamou minha atenção. Eu sempre quisera saber o que tinha sido feito do lendário Len Hoffman. Quando eu cheguei em casa e contei a Raquel que o pastor sugeria, ela sorriu entusiasmada. Isso é exatamente o que eu ia sugerir a você, John. Eu vi uma entrevista no programa da Oprah, exatamente na semana passada, com homens de negócios e mulheres que fizeram retiros espirituais para organizar suas vidas. Não pode ser uma coincidência. Para mim é um sinal de que você está destinado a ir. Raquel muitas vezes fazia comentários como esse, que me irritava muito. Destinada a ir? O que queria dizer com isso? O que queria dizer isso? Para encurtar a história, concordei relutante em fazer o retiro na primeira semana de outubro. No fundo, eu temia que Raquel me deixasse se eu não fizesse alguma coisa. Raquel dirigiu durante 6 horas até o mosteiro e eu me mantive silencioso por quase toda a viagem, demonstrando que não estava feliz com a perspectiva de passar uma semana num mosteiro sombrio e que fazia aquele enorme sacrifício por ela. Chegamos à entrada de João da Cruz ao anoitecer. Passamos pelos portões e subimos o morro, parando num pequeno estacionamento perto de um velho edifício de madeira onde ficava a recepção. Havia algumas construções menores espalhadas em torno da propriedade, todas sobre o penhasco que ficava a uns 600 metros acima do lago Michigan. O cenário era lindo, mas eu não disse nada a Raquel, querendo que ela tomasse contato com meu sofrimento. Cuide das crianças e da casa, meu. Eu disse um tanto friamente enquanto pegava a bagagem na mala do carro. Ligarei para você quarta-feira à noite. Quem sabe depois desta semana eu me torne o cara perfeito que você quer que eu seja e então desista de tudo para virar frade. Muito engraçado, Joe, ela respondeu, enquanto me abraçava e beijava. Depois entrou no carro e se afastou, deixando para trás uma nuvem de poeira. Deixa eu ver se dá para ler
Eu acho que mais uns 4 minutos, tá, pessoal? Vai parar aqui, mas... Peguei a maleta e me dirigi ao edifício da entrada. Lá encontrei uma área de recepção mobiliada com simplicidade, muito limpa, onde um homem de meia idade falava ao telefone. Ele usava um hábito preso na cintura por um cordão. Assim que desligou o telefone, voltou-se para mim e apertou a minha mão calorosamente. Sou o Padre Peter. Ajudo a dirigir a casa de hóspedes. Você deve ser John Daly. Sou eu mesmo. Bom, finalizou aqui, mas eu vou terminar a leitura, tá, pessoal? Para não perder o sentido dele entrando no mosteiro, né? Do retiro. Sou eu mesmo, Peter. Como é que você sabia? Respondi, não querendo tratá-lo de padre. Apenas um palpite baseado no formulário que seu pastor nos enviou. Ele respondeu com um sorriso caloroso. Quem é o encarregado daqui? O gerente dentro de mim queria saber. Irmão James, é nosso reitor há 20 anos. O que é um reitor? O reitor é o líder que elegemos. É ele que dá a palavra final em todos os assuntos referentes à nossa pequena comunidade. Talvez você tenha a oportunidade de conhecê-lo. Eu gostaria de pedir um quarto de solteiro para esta semana, Peter, se for possível. Trouxe trabalho para fazer e gostaria de ter alguma privacidade. Infelizmente, John, temos apenas 3 quartos lá em cima. Os hóspedes desta semana são 3 homens e 3 mulheres, o que significa que as mulheres ficarão no quarto número 1, o maior de todos. O hóspede do exército ficará com o quarto 2, só para ele, e você dividirá o de número 3 com o Lieber. Ele é ministro batista da Pewaukee, no Wisconsin. Lee chegou há 2 horas e já está instalado. Quer saber mais alguma coisa? Quais são as festividades programadas para a semana? A pergunta era meio sarcástica. Além das 5 cerimônias religiosas diárias, teremos aulas durante 7 dias, começando amanhã de manhã e continuando até a manhã de sábado. As aulas serão dadas neste edifício, das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. Nas horas vagas você pode passear, ler, estudar, conversar com nossos guias espirituais, descansar ou fazer o que desejar. A única área interditada é a clausura, onde os frades comem e dormem. Há algo mais que você queira saber, John? Estou curioso para entender por que você se refere a alguns frades como irmãos e a outros como padre. Os chamados de padres são sacerdotes ordenados, ao passo que os irmãos são leigos de diferentes setores. Todos nós fizemos votos de trabalhar juntos e compartilhar nossas vidas. Os 33 irmãos e padres têm igual status aqui. Nossos nomes são dados pelo reitor quando fazemos nossos votos. Eu cheguei aqui vindo de um orfanato há 40 anos e depois da formação e dos votos recebi o nome de Peter. Finalmente, eu disse aquilo que mais me interessava. Eu gostaria de conhecer Len Hoffman e conversar sobre alguns assuntos com ele. Ouvi dizer que ele veio para cá há alguns anos para juntar-se ao pequeno grupo. Len Hoffman, Peter repetiu. Len Hoffman, Peter repetiu, buscando na memória. Ah, já sei quem é. Ele também tem um nome diferente agora e estou certo de que gostará de conversar com você. Encaminharei o seu pedido, mas é ele quem vai dar o curso de liderança para a sua turma esta semana. Tenho certeza de que você gostará muito da aula. Todo mundo sempre gosta. Boa noite, durma bem, John. Espero vê-lo na cerimônia religiosa das 5:30 da manhã. Quando eu começava a subir a escada, Padre Peter acrescentou. A propósito, John, há 10 anos o reitor deu a Len Hoffman o nome de Irmão Simeão. Sentindo-me um tanto atordoado, parei no topo da escada, pus a cabeça para fora da janela e inspirei ar fresco. Era quase noite escura e ouviam-se as ondas do lago Michigan batendo na praia lá embaixo. O vento do oeste uivava e as folhas secas do outono produziam nas árvores enormes um som que eu amava desde criança. Podia ver clarões de relâmpagos no horizonte, sobre o lago enorme e escuro, e também ouvia os sons distantes de trovoadas. Tinha uma sensação estranha, não desconfortável ou assustadora, apenas uma sensação de já ter vivido um momento semelhante. Irmão Simeão!
Pensei, que coisa esquisita. Fechei a janela e caminhei. Irmão Simeão? Pensei, que coisa esquisita. Fechei a janela e caminhei vagarosamente pelo corredor, procurando meu quarto. Silenciosamente abri a porta marcada com o número 3. Uma luz fraca, alaranjada, me mostrou um quarto pequeno, porém acolhedor, com 2 camas, 2 escrivaninhas e um pequeno sofá. Por uma porta entreaberta, divisei o banheiro anexo. O pregador Batista já estava dormindo e roncava suavemente, enroscado na cama perto da janela. De repente, me senti muito cansado. Rapidamente tirei a roupa, vesti uma calça de malha, programei o despertador de bolso para as 5 horas e fui para a cama. Cansado como estava, não acreditava que seria capaz de levantar tão cedo para assistir à cerimônia religiosa, mas deixei o despertador ligado num bom esforço de fé. O corpo estava cansado, mas a mente funcionava loucamente. Ache Simeão e ouça. Irmão Simeão, eu o encontrei. Que espécie de coincidência poderia ser esta? Como me meti nisso? Você deve estar destinado a ir. 5 cerimônias religiosas por dia. Eu mal posso suportar 2 por mês. O que vou fazer comigo mesmo a semana toda? Meu sonho? Como será, Simeão? O que terá para me dizer? Por que estou aqui? Ache Simeão e ouça. A próxima coisa que percebi foi o toque do meu despertador. Pessoal, desculpa, mas estendeu um pouco, mas deixar marcado aqui no capítulo 1. Vamos encerrar. Ficou longo, mas foram 4 livros. A gente vai terminar 4 livros. A Bíblia vai demorar mais. Isso não tenha dúvida. Foram cronometrados. Primeiro dia, novo hábito. E vamos nos ver durante um grande e longo tempo. Mas vamos nos ver lá na frente diferente. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe. Que esses vídeos possam agregar valor na sua vida. Eu já dei muita cabeçada na vida, já cometi muito erro. Somos humanos, somos carne, não desejamos ser espirituais. Mas eu quero, com o coração ardendo, cara, ardendo, que você cresça, que você brilhe, mas não na sua vontade, sim na vontade de Deus. Vamos ler outros livros com o passar do tempo, vamos criar novos hábitos juntos, hábitos saudáveis. Eu creio muito na balança do equilíbrio, que temos que equilibrar tudo na nossa vida, que é equilibrar o trabalho, equilibrar a família, na saúde e o espiritual com Deus. Nada pode pesar muito de um lado. Você viu o que eu acabei de ler no livro, né? O cara só se dedicava ao trabalho, na empresa dele, e ele estava perdendo o quê? Perdendo a família e até o trabalho, né? Perdendo o trabalho, os filhos se distanciando, e eu acredito que nenhuma família quer isso. Muitas famílias se divorciam, muitas famílias se destroem, muitos filhos são criados num ambiente arrasado, e a minha intenção não é essa, que você, com a sua família, evolua, que vocês cresçam. Mas sem mais delongas, voltamos no outro dia, tá? Acredito que daqui pra frente, quando eu conseguir liberação para fazer live, fica até melhor pra gente fazer na live. Porque esses vídeos, eu nem sei se vai caber. Nem sei se vai caber no TikTok, no Instagram ou no qualquer rede social. Eu vou ver se eu coloco no YouTube. Se eu conseguir colocar no YouTube ou no TikTok, a gente vai caminhando junto, tá? Ficam com Deus, um abraço, Deus abençoe, uma ótima semana, um ótimo feriado de sexta-feira, boa Páscoa e que Jesus esteja no coração de todos. Amém? Deus os abençoe. Tchau.